Hoje a gente não postou o banner, né? Mas estamos de volta aqui depois de um dia ontem bem desligado. Ontem eu consegui ficar 24 horas sem um celular, né? E confesso para vocês que foi um dia bem diferente daqueles que a gente tem tido e diferente para melhor. Eu percebi o quanto o celular ajuda, mas também percebi o quanto ele atrapalha, o quanto ele compromete a nossa saúde mental, inclusive, né? Se usado da maneira errada, né? Como a gente tem usado na maioria das vezes. Mas ontem fiquei, né, o dia off por conta de 2 exames que eu tive que fazer e era sedado, né? Então nós não tivemos o nosso Vida Abundante, mas hoje estamos aqui, estamos de volta e você que já está conosco vai compartilhando a live aí. Boa tarde a todos que estão aí já comentando na nossa live, né? Vai colocando pra gente aí se você está de fora de Rio Branco, diz para nós de onde você está. Você que tem amigos do Rio de Janeiro, compartilha lá a postagem, né, da CB Vida Rio, da inauguração da CB Vida Rio. Você que tem amigos, que tem familiares, né, para conectar essas pessoas já com a nossa casa lá no Rio de Janeiro, que será inaugurada em breve. A Tayane Almeida está da CB Vida Porto Velho, né? Vamos encaminhando aí o convite. Hoje nós vamos falar sobre a importância da renovação mental, a importância de nós renovarmos constantemente a nossa mente. Renovar fala de trazer algo novo, né? De transformar, de estar sempre substituindo, né? Então, nós vamos falar sobre a importância de renovarmos a nossa mente, né? Então, quero compartilhar com você um pouco do que eu tenho estudado sobre isso, né? Tudo que eu compartilho com você aqui é sobre o que eu aprendo estudando, lendo a Bíblia, orando. Então, tudo é aquilo que eu aprendo, eu compartilho com você e espero que você também possa compartilhar com outras pessoas, porque, como a gente falou aqui há uns 2 dias atrás, 3, o conhecimento só vale a pena quando é para ser compartilhado, né? Então, ontem tivemos o nosso VidaCast. Se você não acompanhou ao vivo, cara, eu queria te desafiar a ir lá no nosso canal no YouTube, cbvida.oficial, e acompanhar o nosso episódio de ontem com o pastor Rogério Corrêa sobre identidade e propósito. Foi incrível. Eu acompanhei, né? Eu estava de repouso ainda, foi apresentado pelo João Marcos, mas foi um conteúdo incrível. Eu acompanhei todo o episódio. E se você não acompanhou, eu queria te desafiar a ir lá, porque tem muito conteúdo relevante que vai te ajudar bastante. O pastor Rogério é mestre na palavra, professor mestre, né? Está fazendo doutorado pela Universidade Federal do Acre. Então, é um cara que tem um conteúdo maravilhoso e eu tenho certeza que se você for lá e assistir, vai te abençoar bastante. Foi o 5º episódio do nosso VidaCast, né, com o pastor Rogério. Pastor Carlos Mariano, seja bem-vindo, Deus abençoe. É um privilégio tê-lo por aqui conosco. Pastor da Igreja Batista do Bosque, lá em Cruzeiro do Sul, né, tem feito um trabalho incrível lá. E então o episódio de ontem foi incrível, né? Fantástico, muito conhecimento, inclusive sobre como lidarmos com nossos filhos, como ajudar nossos filhos a encontrar, descobrir o propósito, sobre ambientes, importância de ambientes, da influência de ambientes, para que a gente possa viver o nosso propósito. Gente, foi incrível, ok? Então, tá lá no nosso canal no YouTube, cbvida.oficial.
o último episódio. Estão todos os episódios, né? E o de ontem foi com o pastor Rogério Corrêa. Então, você já deve ter mandado os seus convites. Se você não enviou ainda, você pode enviar e nós já vamos dar início aqui, já vamos entrar, né, no nosso conteúdo de hoje, ok? A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, Paulo ele vai dizer isso em dois momentos. Na verdade, Paulo vai falar isso em Romanos 12:2, que ele diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. E o Salmo 19, versículo 7, ele vai dizer: a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. A gente já falou sobre o quanto os nossos pensamentos eles influenciam na qualidade da nossa vida emocional, da nossa vida, da nossa qualidade dos nossos pensamentos. Então, e a gente precisa entender uma coisa: se a gente não tiver o hábito de estar constantemente renovando a nossa mente, a gente vai ter muita dificuldade, não só de ter uma qualidade de vida, uma vida abundante, uma vida de prazer, de alegria, a vida que Deus tem para nós, como também nós vamos acabar sendo limitados pelos nossos pensamentos e nós não vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Nós vamos deixar de viver muita coisa que Deus tem para nós, né? Ou seja, pelo medo, pela timidez, seja por qualquer tipo de emoção que seja, que muitas vezes nos limita. E esses gigantes mentais, eles acabam nos levando a criar pensamentos sombrios, né? Que não nos permitem pensar que existe outras possibilidades além daquela que está na nossa mente. A gente acaba pensando só que vai dar errado, a gente acaba pensando só que não tem mais jeito, a gente acaba sendo levado a pensar só que não tem mais solução, a gente é levado a pensar, né, que as coisas não vão dar certo, e a gente acaba deixando de pensar que existe fora da nossa mente um mundo cheio de luz, cheio de esperança e cheio de outras possibilidades. Existem possibilidades de algo dar errado quando você faz? É lógico que existe. Mas existe uma série de outras possibilidades também. Só que quando a gente tem a nossa mentalidade, quando a gente não renova a nossa mente, eu vou já falar sobre esse processo de renovação da mente. Quando a gente não renova a nossa mente, quando a gente deixa que os pensamentos que vêm naturalmente vão tomando conta e vão definindo a nossa maneira de pensar, a gente acaba se deixando dominar por esses pensamentos e a gente deixa de enxergar outras possibilidades que tem, né, de dar certo, possibilidades de crescimento, possibilidades de avanço, enfim, uma gama de possibilidades de você viver coisas diferentes daquilo que os pensamentos limitadores nos trazem. Os cristãos, nós cristãos, principalmente quem é cristão, a gente precisa readaptar os nossos pensamentos através da renovação da nossa mente. É exatamente isso que o Salmo diz, né? Que a palavra, ela renova a nossa alma, né? Paulo vai dizer que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Para quê? Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impossível você experimentar o que Deus tem de melhor para você sem uma renovação de mente. Agora, você pode renovar a sua mente de várias maneiras, né? Porque renovar é um processo de colocar algo novo. Agora, esse algo novo que você vai colocar, você pode colocar várias coisas. Agora, qual é a direção de Deus para nós? É que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra, né? Nós devemos trocar os nossos pensamentos por aquilo que a Bíblia diz. Porque os gigantes mentais, né, que nos impedem de avançar, de crer, de confiar, de tentar, de correr riscos, né? Eles são originados pelos pensamentos da carne, pelos nossos pensamentos naturais, que eles vão brotando espontaneamente na mente do homem natural. Para você ter pensamentos limitadores, você não precisa fazer nada. Eles já vêm naturalmente através da nossa natureza humana,
né, que é caída, que é corrompida pelo pecado. Então, a pessoa que não tem uma experiência com Deus, né, geralmente a mente dela já vai estar tomada por esses pensamentos, porque ele brota de maneira natural, ele é fruto da nossa natureza pecaminosa, ele é fruto dos pecados não confessados, ele é fruto da nossa natureza que não foi transformada, ele é fruto da nossa maldade, ele é fruto da nossa ganância, ele é fruto da nossa malícia, ele é fruto, né, da nossa natureza humana. E a gente olha que esses pensamentos naturais que brotam naturalmente da nossa natureza humana e brotam na nossa mente, eles são totalmente contrários aos pensamentos de Deus para nós. Então, quando Paulo nos desafia a renovar a nossa mente, é trocar os nossos pensamentos, mas não pelo pensamento de outra pessoa, não pelo pensamento da sociedade, não pelo pensamento do filósofo tal, mas ele nos desafia a mudar a nossa maneira de pensar, trocar os nossos pensamentos, ou seja, renovar a nossa mente, trocando nossos pensamentos por aquilo que a palavra diz. A gente olha para Elias, por exemplo, a história de Elias que está em 1 Reis, capítulo 19, a gente percebe um exemplo clássico de como as pressões da vida podem afetar cada um de nós psicologicamente. Todos nós estamos sujeitos, né, a sermos afetados psicologicamente, emocionalmente pelas pressões da vida. Elias, depois de uma vitória contra os profetas de Baal, Elias, por causa da ameaça de Jezabel, Elias ele foge, né? Elias ele se enclausura, né, numa caverna por conta da ameaça de Jezabel. E aí a gente percebe na vida de Elias um quadro bem típico de alguém depressivo, né? Elias ele se isola, ele fica sozinho, ele fica desestimulado, ele pede para o Senhor para tirar a vida dele, né? Ele fica pessimista, um pessimismo acentuado, né, com relação ao futuro. Então, quando Elias pede para o Senhor para não viver mais, é porque ele não tinha mais esperança de futuro, né? O pessimismo nos faz não enxergar a possibilidade do que Deus ainda pode fazer, né? Então, a autoestima baixa, né, o desânimo, né? Então você percebe o quadro de Elias ali completamente diferente do Elias que estava no Monte Carmelo com os profetas de Baal. Então Elias foi afetado pelas pressões da vida, pela ameaça de Jezabel. Só que a gente percebe que o que fez Elias acabar sendo afetado por isso? É que Elias, quando veio a pressão, quando veio o problema, ao invés de mergulhar na presença de Deus, Elias mergulhou na caverna. E deixa eu te falar uma coisa, mergulhar na caverna nunca vai ser a solução. Mergulhar na caverna nunca vai trazer a solução para o teu problema. Se isolar nunca vai trazer a solução, nunca vai ser o melhor caminho. Então tem gente que quando vem um problema, quando vem as pressões, se isola, né, já começa a pensar negativo, que vai dar tudo errado, que não tem saída, que não tem solução, que acabou, que isso, que aquilo. Então é exatamente esses pensamentos que a Bíblia vai nos desafiar a renová-los, a substituí-los por aquilo que a Bíblia diz, né? Então lembre de uma coisa, se isolar nunca vai ser o melhor caminho diante de um problema, diante de uma luta, diante de uma pressão da vida, né? Se isolar do convívio social, afastar de você as pessoas que querem e que podem te ajudar, né? Então essa nunca vai ser a melhor saída. Shakespeare, que é um dos grandes pensadores, né, ele escreveu uma frase que eu acho muito interessante. Olha o que ele diz: nossa incerteza, ou seja, a dúvida, o pensamento duvidoso, né, ele diz: a nossa incerteza é uma traidora e nos faz perder o que muitas vezes estamos para ganhar, porque tememos até mesmo tentar. Olha que coisa incrível. Tem muita gente que deixa de viver, deixa de ter determinados resultados,
deixa de viver determinadas coisas que Deus tem para ele. Por quê? Porque ele deixa que a incerteza, ou seja, a dúvida, será se vai dar certo ou não, impede que ele pelo menos tente. Como eu falei no início, pode dar errado? Pode. Agora, pode dar certo? Pode. Como que eu sei? Tentando. Então, olha o que ele diz. A nossa incerteza, ou seja, a dúvida, é uma traidora. Ela nos faz perder o que muitas vezes estamos para ganhar, porque tememos até mesmo tentar. Então, não tenha medo de tentar. Você não vai tentar aquilo que você já tem certeza que é errado. Aquilo que é errado, aquilo que quebra princípio, né? Aquilo que você já sabe que não vai dar certo, que você tem certeza que não vai dar certo, você tem fatos. Agora, os nossos pensamentos, eles são traidores. A nossa mente, né, a incerteza, ela já nos faz tratar a incerteza como se fosse uma certeza. Ela já nos faz enxergar para a possibilidade de dar errado como se fosse a certeza que vai dar errado. E é por isso que a frase de Shakespeare diz que a incerteza é uma traidora e nos faz perder o que muitas vezes estamos para ganhar, porque tememos até mesmo tentar. Então, eu só cheguei até aqui na minha vida ministerial, profissional, familiar, tudo que eu cheguei até hoje, não foi só com acertos, teve muitos erros, né? Ou seja, hoje nós temos várias igrejas, mas nós também já fechamos algumas igrejas. E as igrejas que foram fechadas, eu sabia que ia dar errado? Não. Podia dar certo, podia dar errado, eu tentei. As que estão abertas, eu sabia que ia dar certo? Não. Mas tinha possibilidade de dar certo ou de dar errado. Eu não deixei que a incerteza me paralisasse. Eu não deixei que a incerteza me traísse com meus pensamentos negativos, dizer não vai dar certo. Porque existe a possibilidade de não dar certo, não é certeza que não vai dar certo. Então, a gente precisa tentar, né? E aí, muitas vezes, se a gente não renovar a nossa mente, os nossos pensamentos, pelo que a Bíblia diz, pelos pensamentos que Deus diz, né, pelo que a palavra diz, a gente vai ser sempre traído pelos nossos pensamentos. Tem uma outra frase que eu gosto muito, essa eu não sei quem escreveu, que diz assim, tente, se você acertar, tente, se der certo, você venceu, se der errado, você aprendeu. Então, de qualquer maneira, você vai ter um ganho, porque se der errado, no mínimo você aprendeu uma lição, você aprendeu como não fazer algo, você aprendeu e diante de uma situação futura, você não vai mais fazer. Então tente, se der certo você vence, se não der certo você aprende. Gente, o que tem de gente paralisado pelo medo de dar errado, pela incerteza, sabe? E isso, como a frase diz, vai incapacitando as pessoas, vai paralisando as pessoas, vai impedindo as pessoas de viver sonhos, de viver projetos. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai entrar num projeto, seja ele empreendedor, seja de uma empresa, seja nem no casamento. Quem aqui casou sabendo que ia dar certo? Ninguém casa com a certeza que vai dar certo. Eu e a Ana, se Deus permitir, ano que vem nós vamos completar 30 anos de casado. Mas a gente sabia que ia dar certo? Não. A gente casou para dar certo. Ninguém casa para separar. Mas também ninguém sabe se vai ficar até o final. Entende? Então você nunca vai entrar num projeto, seja ele familiar, seja ele profissional, seja ele ministerial, seja qualquer área da tua vida, tendo a certeza que vai dar certo. E tem gente que está até hoje esperando algo que vai ter 100% de certeza. E eu vou te falar mais. Tem coisas que você vai ter 100% de certeza na tua cabeça de que vai dar certo e não dá. E tem coisa que é uma probabilidade enorme de dar errado e vai dar certo. Por quê? Porque Deus está no processo. Deus está no processo. E quando Deus está no processo, às vezes Deus frustra planos nossos, porque Ele sabe que lá na frente vai dar ruim, como Ele acaba fazendo com que coisas que a gente acha que não deveria acabem dando certo, porque Ele tem projetos maiores. Então, o que você precisa entender hoje é sobre a importância de você estar constantemente renovando a tua maneira de pensar.
constantemente renovando a tua maneira de pensar. E aí, voltando para Elias, quando Elias mergulha na caverna, o que vem na cabeça dele? Pensamento de desistir, pensamento de que não tinha mais jeito, pensamento de que não valia mais a pena viver. Por quê? Porque ele estava mergulhado dentro da caverna, isolado, né? Então, dominado pelos pensamentos dele. Quando Elias mergulha na presença de Deus, o que acontece? Quando ele entra na presença de Deus, Deus restitui a Elias uma vida cheia de entusiasmo. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. A presença de Deus, a palavra de Deus, quando ela entra no teu coração, quando ela entra na tua mente, se você alimentar a tua mente todos os dias com a palavra, se você encher o teu coração todos os dias com a palavra, inclusive hoje é dia de passo de fé, 18h30 e às 20 horas, é dia de você, hoje o pastor Gladys vai estar ministrando, né? Vai estar com a gente aqui, pastor Gladys da CB Vida Porto Velho. Então, se você estiver alimentando a tua mente todos os dias, alimentando o teu coração todos os dias com a palavra, Deus, a palavra de Deus, ela é poderosa para restituir teu entusiasmo, tua alegria, tua fé, teu ânimo, sabe, o teu ânimo para fazer as coisas diárias que tem que ser feito, sabe, a fé para você acreditar mesmo quando ninguém acredita e você ir em frente. Ah, deu certo, venci, não deu certo, eu aprendi, vira a página, toca o barco e vamos para frente, sabe? Mas de onde vem esse estilo de vida, podemos dizer assim? Vem de uma vida de renovação constante dos nossos pensamentos. Vem de uma vida onde eu estou constantemente substituindo minha maneira de pensar por aquilo que a Bíblia diz. Então, a mentalidade de Elias foi renovada quando ele sai da caverna e mergulha na presença de Deus. Então, as tragédias, elas não recaem sobre batalhas que nós perdemos. Uma batalha que você perde não é uma tragédia. Uma tragédia é aquela batalha que você deixa de lutar. Aí sim é uma tragédia. Tem muita gente que está morrendo cheio de remorso e arrependimento de não ter tentado. E tem gente que está morrendo com a mente tranquila, não deu certo, mas ele tentou. Deixa eu te falar, o pior arrependimento não é o de você ter tentado algo e não ter dado certo. O pior arrependimento é de você não ter tido pelo menos a coragem de tentar. Esse é o pior arrependimento que um ser humano pode ter. Então, eu quero desafiar você, a partir de hoje, renovar constantemente a tua mente. Através de quê? Através da leitura da palavra, através de ouvir a palavra. Esse momento do Vida Coffee, ó, minha mente, do Vida Abundante, é um momento de renovar a sua mente, de te ajudar a pensar diferente, né? a renovar a tua maneira de pensar. Os cultos, né? Os cultos são momentos de te empoderar, de renovar teu ânimo, tuas forças, tua fé. O nosso GCs, né? Os eventos que nós fazemos. Então, assim, os discipulados, quando você está do lado de alguém que tem ali uma palavra de ânimo para você, uma palavra de fé, dizer, não, tenta que vai dar certo, né? A gente está aqui para ajudar. Se não der certo, a gente tenta de novo, de outra maneira. Então, a gente precisa aproveitar esses ambientes para que a gente possa mudar a nossa maneira de pensar, renovar a nossa mente. Mas preste atenção, não é substituir os teus pensamentos por pensamentos qualquer. E lembre, pensamentos que nós precisamos, eles não vêm por acaso. Os pensamentos que vão fluir naturalmente na nossa mente são pensamentos que vêm da nossa natureza humana. Os pensamentos que nós precisamos para viver a vida abundante que Deus tem para nós, eles só podem vir de um lugar, da palavra de Deus, da presença de Deus. Então, quanto mais você mergulhar na palavra, quanto mais você se envolver com a igreja local, que é o lugar onde a palavra está constantemente sendo ministrada, mais você vai ter pensamentos saudáveis e mais você vai ter resultados extraordinários e mais você vai viver a vida abundante que Deus tem para você. Combinado? Então, vamos mergulhar naquilo que Deus pensa a nosso respeito, vamos encher a nossa mente, sabe, da palavra de Deus, tirar aquilo que a sociedade está colocando, tirar aquilo que a nossa natureza humana coloca, tirar aquilo que pessoas pessimistas colocam
e vamos colocar o que a Bíblia diz. Viva pelo que a palavra diz e você vai ver como você vai viver uma vida abundante para a glória de Deus. Amém? 18h30 ou às 20 horas, escolhe um desses dois horários e vem renovar a tua mente, vem fortalecer a tua fé no nosso culto Passos de Fé hoje. Combinado? Quero orar pela sua vida. Pai, obrigado porque a tua palavra é fonte de vida. Tua palavra é fonte dos pensamentos que nós precisamos para, pelo menos, tentar e ver o Senhor fazer tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não permita que a dúvida, que a incerteza, que a incredulidade domine a nossa mente e o nosso coração, que nos paralise, que nos impeça de pelo menos tentar colocar em prática aquilo que o Senhor trouxe à nossa mente, ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, renova nossa fé, nosso ânimo, nossas forças e que possamos enxergar além da nossa capacidade humana, que possamos enxergar pelos olhos da fé que, independente das circunstâncias, existem possibilidades de dar errado, mas existem inúmeras possibilidades de dar certo, e nós queremos trazer à nossa memória aquilo que dá esperança, nós queremos nos apegar, ó Deus, aquilo que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma quinta-feira abençoada. Amanhã, em nome de Jesus, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui para mais um Vida Abundante, 12:30. Deus te abençoe.